galera, tudo tranquilo com vocês? Terça-feira, 11 da manhã, mais um vídeo nesse canal, graças a Deus. É difícil gravar vídeo semanalmente, mas é muito legal, porque tem dia que eu não quero gravar, tem dia que eu não tô muito afim de falar, mas quando eu começo a falar, vai fluindo, vai surgindo e no final fica maravilhoso. Por isso que eu gosto de falar da palavra de Deus, porque isso é maravilhoso. Mas e aí, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, rapidão. Você já sentiu um tipo de perseguição pelo simples fato de você desejar fazer a vontade de Deus integralmente? Não me responda, responda na sua cabeça, reflita sobre isso. Reflita sobre o que você está passando, reflita sobre o seu desejo de fazer a vontade de Deus, reflita sobre o que as pessoas te dizem sobre isso, reflita sobre o que a palavra te diz sobre isso e converse com Deus a respeito disso. Talvez seja um assunto para um próximo vídeo, beleza? Bora pro vídeo de hoje, que o vídeo de hoje é importante. Cara, semana passada eu trouxe um vídeo falando que você tinha que parar de ficar comendo um pedacinho de história, comendo teologia dos outros, comendo livrinhos e buscar tudo o conhecimento sobre Deus dentro da própria palavra de Deus. E se você não viu o último vídeo, não adianta ver esse vídeo de hoje sem ter visto ele. Então se você caiu aqui de paraquedas, vai lá no último vídeo, tá aqui no card, eu acho que o card fica aqui, então tá aqui no card, tá aqui na descrição também o link. Vai lá, assiste esse vídeo, o último, porque aí você vai entender o vídeo de hoje, beleza? Então, cara, tudo que eu disse semana passada foi: você tem que parar de estudar as escrituras complementares, tem que parar de buscar pelos teólogos, você tem que parar de comer de todas essas fontes e focar na palavra. E eu disse que o vídeo de semana passada era importante pro vídeo de hoje, por quê? Porque hoje eu quero falar pra você, cristão, que todos nós precisamos de uma coisa específica para falar de Deus para as pessoas. A gente precisa de teologia. É isso mesmo, meus amigos, a gente precisa de teologia. Conhecimento sobre Deus é teologia. Conhecer Jesus Cristo através da palavra é teologia. E é agora que eu vou te dizer que talvez os homens que eu disse pra você não ler podem te ajudar. Alisson, você pirou, você falou semana passada que era pra eu parar de buscar as outras fontes, que era pra eu ficar focado na Bíblia, agora você me disse que eu tenho que ir atrás desses caras. Cara, eu disse isso pra você porque o negócio é o seguinte: hoje em dia a gente tem cristãos, hoje em dia a gente tem pregadores que começam do conhecimento sobre Deus, que vão muito na teoria e se esquecem da prática, que sabem tudo sobre o violão, mas não sabem tocar ele. Conhecem tudo sobre a palavra, mas não se alimentam dela. Conhecem ela do começo até o seu fim, mas não sabem que do início até o seu fim ela é vida. E ela é vida em abundância. E ela é transformação. Enfim, eu disse isso para você não colocar os seus carrinhos na frente dos bois. Por quê? Porque quando a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quando eu vou falar de Jesus Cristo para as pessoas, eu preciso conhecer a Cristo e eu preciso desse relacionamento íntimo com Ele. Eu não preciso saber daquilo que os outros já sabiam, como eu disse no outro vídeo. E agora que eu já tenho um relacionamento com Cristo, agora que eu estou embasado, agora que eu estou buscando na palavra, agora que eu estou ali lendo e buscando relacionamento e orando e me alimentando e fazendo as tradicionais perguntas para o texto, eu vou ter que começar a me aprofundar um pouco mais, fazer um estudo mais aprofundado. Eu vou ter que buscar em outras fontes. Elas serão fontes complementares. John Piper não vai me alimentar porque eu já estou alimentado da palavra. John Piper vai me orientar. John Piper vai me auxiliar dentro daquilo que eu estou buscando. Sabe, eu quero dizer para você, cristão, o seguinte: você precisa de teologia porque você precisa ter amor às pessoas. Que onda é essa de ter teologia por causa do amor? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teologia é teologia, amor é amor. Não, não é. Cara, olha, presta atenção. Estudo constante, estudo real da palavra. Buscar nas fontes, buscar os originais, como Lutero dizia lá no Ad Fontes, era exatamente isso, buscar o mais original possível. Por isso que os teólogos buscam dentro do hebraico, dentro do grego, ainda tentando trazer exatamente aquilo que os escritores queriam falar a respeito de Jesus e de Deus. Significa justamente você estar mais imerso no conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Eu disse que quanto mais você se alimenta disso aqui, mais vontade, mais desejo você tem de se alimentar. Só que vai chegar um ponto que você vai fazer as perguntas que são perguntas além do texto. E aí é onde você vai buscar
fora dele, o contexto e tudo mais. Vou fazer uma explicação simples aqui para vocês de como funciona a interpretação de texto no nosso português e na linguagem no geral. Todo texto, todo autor escreve ele sabendo ou com a intenção de ter um público que vai ler e vai entender. Como é que esse público entende o que ele vai escrever? Como é que ele sabe que esse público pode entender? Ele vai colocar elementos dentro desse texto que vão estar de acordo com o movimento do mundo, de acordo com o conhecimento de mundo que o leitor tem a respeito daquilo que ele está lendo. Então ele coloca dentro da história coisas, narrativas que fazem parte do nosso contexto. Dessa forma a gente consegue julgar o texto, consegue compreender o que está inserido dentro dele. Com a Bíblia não é diferente. Existe um contexto de mundo acontecendo, existe uma sociedade acontecendo durante a sua escrita, e Jesus vem no Novo Testamento e fala para essa sociedade. Paulo vem e fala para essa sociedade. No Velho Testamento existia uma outra sociedade mais antiga, que ouvia de acordo com os padrões dela. E você deve estar se perguntando, poxa, Alisson, então isso quer dizer que a Bíblia foi escrita pela época, que a Bíblia ela está fechada dentro daquele tempo. Mas eu já disse lá nos meus primeiros vídeos que é o seguinte, a Bíblia ela é inerrante, ela é atemporal, porque o verbo vivo, Jesus Cristo, é atemporal. Tanto é que quando Jesus vem para a Terra, ele vem cumprir a lei que foi pregada há anos e anos e anos para aquela outra sociedade. Então ele traz a verdade de uma sociedade muito antiga e implanta ela, mostra que ela ainda é verdade, mostra que ela ainda é real naquela sociedade atual na qual ele estava pregando. Mais à frente, após a morte de Jesus, Pedro e os outros apóstolos, e até mesmo Paulo, que viu Jesus pessoalmente apenas uma vez, começa a falar sobre Jesus, que já era um passado de algumas décadas atrás. Ele começa a falar sobre isso dentro de uma sociedade que ainda estava em transformação. Muitos e muitos anos para frente disso, e 500 anos atrás, Martinho Lutero, João Calvino e antes deles, centenas de anos antes deles, os reformadores estavam trazendo de volta aquilo que foi pregado no passado. Estavam trazendo e colocando, olha, a sociedade precisa disso. Única e exclusivamente porque Jesus Cristo está atemporal a tudo isso. A verdade do Evangelho, ela caminha do Velho ao Novo Testamento, ela caminha do Gênesis ao Apocalipse. Quando o livro se encerra, a vida continua. O ser humano continua precisando da verdade de Jesus. Então é por isso que Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele jamais se passará. A minha palavra não irá passar, porque ela é viva de tal forma que ela continua em movimento. E é por isso que Martinho Lutero, 500 anos atrás e muitos anos à frente de Jesus, conseguiu implantar a sua verdade, a verdade do Evangelho, mostrando que a igreja estava indo completamente contra aquilo que a palavra da verdade dizia. E Martinho Lutero diz exatamente o que eu estou falando aqui, o que muitos pregadores dizem hoje. A gente precisa de conhecimento da palavra. Sola Escritura é um dos 5 solas da Reforma Protestante. Cara, e sola Escritura, para alguns, é simplesmente a Bíblia se traduz, a Bíblia se explica. Mas a gente sabe que homens foram levantados por Deus, homens tiveram relacionamento com Deus e homens gastaram tempo pesquisando, buscando fontes históricas, buscando traduções reais, traduções antigas, traduções mais brutas, mais ad fontes possíveis para apresentar verdades do Evangelho. Então o que eu estou dizendo nesse vídeo de hoje é o seguinte: o seu desejo deve ser por conhecimento de Cristo. Você deve se aproximar de Jesus através e única e exclusivamente da sua palavra. E essa fome e desejo de conhecimento por Jesus e essa vontade de falar sobre Ele quando conheces a Ele vai te levar a se aprofundar ainda mais, a imergir nisso, e as pessoas que vão ouvir precisam ouvir com clareza sobre Jesus. Então você tem que estar preparado. Você tem que ler, você tem que orar e você tem que pesquisar. Sabe, o Evangelho não é simplesmente você ler o livro, sentir uma sensação e eu vou falar essa sensação. Não funciona assim. O Evangelho, por incrível que pareça, Jesus nascendo de uma virgem, o homem que morreu e ressuscitou no 3º dia, o homem que ressuscitava os mortos, o homem que multiplicava o alimento e alimentava as multidões, mesmo isso não parecendo ser, mas é completamente
totalmente racional. E a racionalidade do evangelho é encontrada quando você deixa de lado esse emocionalismo e começa a buscar verdadeiramente as fontes, buscar a história, buscar o que está acontecendo naquele momento. E é aí, cara, que você vai começar a pregar um evangelho genuíno. Você vai começar a pregar um evangelho rico, rico de verdade, porque ele é a verdade. E aí você vai começar a trazer riqueza dentro da pregação da palavra. E a importância dessa pregação genuína, a importância dessa pregação verdadeira, a importância dessa pregação teológica para você e para os seus irmãos é única e exclusivamente a mensagem dita aqui na capa do meu canal. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu até o grego. Todos. Do mais ferrenho cristão até o mais ferrenho ateu. É por isso que você, que eu, precisamos de teologia. Precisamos de amor às escrituras, precisamos de proximidade real com o evangelho e de teologia para expressar essa proximidade que temos com Jesus.